Só apareceu o botãozinho vermelho aqui que eu começo. Pronto, acho que já foi. Gente, uma boa tarde a todos mais uma vez. Vamos dar sequência aqui à nossa disciplina. Agora a gente vai se debruçar sobre os circuitos aritméticos, né? A gente já estava trocando uma ideia aqui antes da aula. Muitos de vocês já possuem experiência, né? Particularmente a galera da computação, porque viu esses circuitos em arquiteturas, não é isso? Mas que a galera da elétrica que não viu, não tem problema. Como eu estava falando, basta a tia lá da alfabetização ter feito um bom trabalho ensinando você a somar e a subtrair. Beleza? E como eu estava falando também aqui antes da aula, a gente não vai ver nenhuma matéria ou artifício específico da nossa álgebra booleana para resolver esses problemas que a gente vai se debruçar agora, né? Os circuitos combinacionais, aquelas regras valem todas e os circuitos aritméticos são combinacionais, pelo menos esse que a gente vai ver aqui, tem como fazer sequencial, né? Mas que mesmo que a gente não se debruçar sobre eles, você já tem todas as ferramentas disponíveis para poder resolvê-lo. Então, é algo que você já sabe, mas não sabe que sabe. Vamos colocar assim, beleza? Mas vamos aqui. Gente, a nossa intenção quando vai estudar esses circuitos é devido à importância dos mesmos, né? Porque eles estão presentes em qualquer unidade lógica aritmética de microcontrolador, microprocessador, né? Desde os arduinos tão populares no dia de hoje até as unidades que embarcam aí os Atlons, os Pentiums da vida. Beleza? É óbvio que em chip eles não são implementados dessa forma. Isso aqui é o conceito que a gente vai colocar, mas quando ele vai ser implementado, você tem uma série de outras estruturas que são utilizadas para ajudar a melhorar, né, e a eficientizar a forma de fazer essas contas. Mas o que a gente vai colocar aqui é a nossa base. A gente vai solidificar uma base que você já, como eu falei, já tem condição de entender como é que ela é trabalhada. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Fizeram uma pergunta no chat. Microcontrolador diferente de microprocessador? Sim. O microprocessador, normalmente, ele não possui embarcado nele uma arquitetura que permite ele acessar periféricos. E o microcontrolador, devido normalmente a sua utilização embarcada, ele já possui alguns artifícios que dependem da sua aplicação, como PWM, conversor analógicos digitais, alguns drives para poder acionar determinados tipos de saída, né? Comunicadores seriais, deixa eu ver outro, relógios em tempo real, PWMs, então depende da aplicação do microcontrolador, né? Comunicação Wi-Fi, depende do microcontrolador. Os ESP da vida você tem para todo tipo de coisa, por exemplo, né? Os PICs também. O Arduino, o que é que ele faz? Como ele não tem tudo embarcado, normalmente você usa aqueles shields para poder ajudar nisso. Então, isso aí vocês vão ver com o professor Marcelo no semestre que vem, se Deus quiser, todo mundo, né, que é um cara fantástico, era uma disciplina que eu gostava muito, microcontroladores, mas que eletrônica digital acabou necessitando mais da minha presença, né, porque a gente está, no caso agora, com a equipe um pouco mais reduzida, só eu, Davi e a professora Germana ainda não voltou do afastamento do doutorado, joia? Mas eu estou perdendo tempo, vamos continuar aqui. Gente, como é que a gente soma dois números? Vocês sabem? Caso não, como eu já falei aqui antes, é de essencial necessidade você rever a sua bibliografia da alfabetização, onde a tia ensinou como é que soma dois números. E aí, coloquem no chat para mim. O que é o processo de soma de dois números? Vai começar pela soma, óbvio, porque é por isso que eu estou. Mas é porque é simples mesmo. É exatamente isso. Como é que eu somo dois números? É tão simples que eu não sei definir. Ou desculpa esfarrapada, Jefferson. Conta nos dedos. Beleza. Cria uma função. Beleza, mas para criar uma função você tem que escrever, né? Galera, todo mundo fala, vou criar uma função. A única função que eu já vi até hoje aqui durante o curso de vocês foi a figurinha de que não tem condição. O if vazio lá dentro.
Nunca vi essa função. E aí, galera? A soma, galera, né? O processo de somar duas quantidades, primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça é que ela independe da base de representação numérica que você está trabalhando. Será que vocês concordam com isso? Como assim? Você somar uma quantidade de coisas, sei lá, de 5 coisas mais outras 2 coisas. Independente de que eu represente a quantidade 5 em binário, decimal, octal, etc., quando eu somar com as outras, com a outra quantidade, o resultado numérico, ele tem que informar a mesma quantidade para todas as bases. É óbvio que quando eu mudo as bases, a forma de escrever essa quantidade é diferente. Mas a indicação daquela quantidade ela é universal para todas as bases. Faz sentido isso, pessoal? Quem é que não sabe o que é que eu estou falando? Quem é que não sabe o que é base aí quando eu estou falando? Que base é essa? Qual a base que vocês aprenderam na alfabetização, pessoal? Isso, decimal. Por quê? Porque o ser humano tem 10 dedos, só por isso. Não é por outra coisa, não. Perfeito? Então, é a base que a gente usou. Não necessariamente essa nossa representação ocidental, ela foi comum, né? A gente viu que a representação dos números romanos já é diferente, né? Os incas, ou eram os maias, tinham representação em base 12, muito interessante também. Legal que eles tinham o zero, a representação para o zero, então é bacana. Uma vez eu cobrei numa prova, botei a representação inca de base 12, a galera suou um pouco para fazer, mas deu certo. Mas desenrolaram, porque, como eu falei, independe da base, tá certo? Então, o que é que acontece, pessoal? Quando você vai somar essas duas quantidades, aquelas regras que você aprendeu para o decimal vai valer para o binário. Tudo bem? Faz sentido, né? Vamos abordar esse problema de forma puramente combinacional. O que é isso? A gente vai construir uma solução baseado na álgebra booleana, tabela verdade, mapas K, independente do que você quer fazer, qual o caminho que você vai tomar, e depois a gente vai avaliar a utilidade dessa solução. Tudo bem? Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero, primeiro, que vocês projetem um sistema que soma 2 números binários. O que é isso? Eu tenho uma caixinha que eu tenho 2 entradas. Certo? Quantas saídas eu vou precisar para representar esse número, galera? Uma saída? Vamos pensar sobre o assunto. Quando eu tenho as entradas, deixa eu colocar aqui o que é entrada, tá? Quando eu tenho as entradas, que são essas aqui, ó. São entradas binárias, tá certo? Essas entradas, A e B, essas variáveis, podem assumir que valores? 0 ou 1. Perfeito. Então, vamos avaliar agora a hipótese que vocês colocaram aí no chat, que eu tenho uma única saída. Qual o valor mínimo que essa soma, sabe? Eu sei que isso aqui é uma soma, né? Qual o valor mínimo que essa soma pode dar? Quando eu somo 0 mais 0, que é 0. Dá para representar com uma única saída 0? Dá. Beleza. E qual o oposto? Qual o outro extremo? Vai ser quando? Quando ambos forem 1. Quando forem ambos 1, a quantidade tem que ser 2. É 2 universalmente. Mas como a gente está na base binária, 2 eu represento com quantos bits, pessoal? Quantos bits é necessário para escrever a quantidade de 2? Isso, 2 bits. Então dá para ter uma saída só? Não, né?
tenho que ter, opa, eu tenho que ter duas saídas, né? Que eu vou chamar aqui, ó, de S0 e S1 nesse primeiro momento. Depois eu vou utilizar, a galera que já viu, depois eu vou utilizar os termos que a gente gosta de utilizar, né, na parte mais formal. Primeiro eu quero que vocês entendam o problema. Perfeito? Então eu tenho um sistema combinacional de duas entradas e duas saídas. Até aí tudo bem? A minha tabela verdade, ela correlaciona A e B com as saídas S1, S0, onde S1 e S0 vai ser responsável por escrever o número binário resultante da quantidade aritmética adicionada entre A e B. Tudo bem? Então, quantas possibilidades eu tenho nessa tabela verdade, galera? 4. Não é segredo para ninguém, né? E aqui, o resultado disso tem que representar a quantidade da soma desses dois números, né? Então, nessa primeira linha aqui, o que é que eu estou somando? 0 mais 0. Eu estou fazendo isso aqui, ó, em binário, né? A mais B. Cada um deles na base 2. Vou botar bem aqui, bem pequenininho, para lembrar vocês que está na base 2. E a resposta disso, a gente viu aqui, que vai precisar de 2 dígitos. S1 e S0. Opa, está muito pequeno. S1 e S0, que vai formar ambos, né? O conjugado de ambos vai formar um número binário, também na base 2, que representa a adição de A mais B. Perfeito? Então, nesse primeiro caso aqui, nessa primeira linha aqui, quem é a resposta? Quando eu somo 0 mais 0. 0. Mas como eu tenho que representar com 2 dígitos, né? Então eu vou colocar 0, 0. Perfeito? Todo mundo entendeu? Quando eu somo 0 mais 1, quem é a resposta? 1. Então eu tenho que colocar 1 em binário, né? 1 em binário é 0, 1. Joia. Quando eu somo 1 mais 0, também é 1 em binário. Coloco 0, 1. E quando eu somo 1 mais 1, é 2. Mas aí eu não posso fazer isso aqui não, senão o professor suicida. Então, o que é que eu tenho que fazer? Assim. Beleza? 1, 0, que é 2 em binário. Tudo bem até aí, pessoal? E aí eu pergunto para vocês, quem é a expressão de S0 e quem é a expressão de S1? Só batendo o olho dá para saber aí, galera? Precisa fazer mapa K? Não, né? Só batendo o olho, quem é S1? Quem é essa função de duas variáveis aqui? Isso, Jefferson. Uma end, né? Então aqui, ó, vai ser S1 igual a end B. Tudo bem? E S0 vai ser quem? Hein, galera? Isso, é o exclusivo, né? Vai ser igual a ou exclusivo B. Vou botar a bolinha aqui do exclusivo. Aguenta aí. Próximo suficiente. Tudo bem, galera? Então, se eu fosse implementar essa caixinha que faz a soma, quem é que tinha que estar aqui dentro? Tinha que estar uma porta end.
onde essa porta end, deixar ela menor, onde essa porta end recebe como entradas A e B e implementa a saída S1. Tudo bem? E tem também que ter, quase não sai, uma porta ou exclusivo. Assim, né? Faz de conta que está bem desenhado, é só o exclusivo, tá? Vou tentar de novo aqui. Pronto, menos mal. Eita. Tem também que ter uma porta ou exclusivo. Onde essa porta ou exclusivo também recebe as entradas de A e B e implementa a saída S0. Tudo bem? Ficou claro, galera? Deixa eu pegar uma imagem menos bagunçada. Fui endoidar de vez. É isso aqui. Fica melhor desenhado. É do Idoeto. Limpar ela um pouquinho aqui. Faz de conta que eu desenhei bem direitinho, que nem essa imagem. Então é isso aqui que vai ter dentro da caixinha lá, ó. A e B, e ele implementa S0 e S1. Aí só está ao contrário, a ordem de S0 e S1, né? A end ele botou embaixo e a O exclusiva ele botou para cima. Todo mundo entendeu, galera? Alguma dúvida até aqui? Pois então, agora eu vou passar um outro exercício para vocês. Eu quero que você faça a caixinha que soma a quantidade seguinte numérica. Como assim? Eu quero que vocês façam uma caixinha que soma dois números de 2 bits. Então, tem um número que é formado pelos bits A1, A0, e eu vou somar ela com o B1, B0. Perfeito? Eu quero fazer uma caixinha que implementa isso aqui. Joia? Então, você vai fazer da mesma forma. Tabela verdade, pegar a expressão de quantos bits forem necessários. A primeira coisa que você vai fazer, como a gente fez, vai projetar qual a quantidade de bits da saída. Nesse caso, qual a quantidade de bits que essa saída precisa? 2? Como foi que a gente fez para descobrir? Galera, a gente fez uma análise aqui, não foi? Qual foi a análise que a gente fez? O que foi que a gente verificou para saber essa quantidade de bits na saída? Hein, pessoal? O máximo valor que ela pode somar. Decimal não, João Paulo. A quantidade. Né? 2 representa a quantidade de 2 unidades, quer seja em decimal, binário, octal. Então, qual é a máxima quantidade que eu coloco aqui? Em cada um desses números? 1 em 1, que representa a quantidade quanto? 3, não é isso? Então, o máximo valor que eu vou ter é 3 mais 3. Não é verdade? Que é 6. Eu preciso de quantos bits para escrever 6 em binário? Acho que algum de vocês já colocaram, né? Pronto. Perfeito? Beleza? Então, você já vai projetar com o número de bits partindo dessa análise. Quantos minutos vocês querem para fazer essa conta, galera? Essa caixinha? 5 minutos é o suficiente? Quantas entradas ele vai ter, pessoal? Quantas entradas esse vai ter? 4, né? A tabela verdade vai ser de quantas posições? Hein, galera? A tabela verdade vai ser de quantas posições?
16, né? Perfeito. E quantas saídas ele vai ter? 3. Então, você tem 3 expressões, né? 3 mapas K, ou 3 vezes a expressão booleana, se você for usar min termos, etc. Mas aí eu acho que já cabe uma simplificação. Façam essa conta aí. 5 minutos é o suficiente. Arrocha.
Gente, eu vou só corrigir isso aí. As entradas não se somam assim não, Jefferson. Né? Eu não vou pegar e somar as 4 entradas, as quantidades representadas pelo número binário das 2 entradas. Então, por exemplo, ó, parece ser a mesma coisa, mas não é. Do jeito que o Jefferson falou aqui, ó. Eu vou dar um exemplo que mude. Por exemplo, se aqui for 1, 0 e aqui for 0, 1. Eu não vou somar 1 mais 0 mais 0 mais 1, não. Eu vou somar 2 mais 1. Então, as entradas individuais elas não se somam, não. Tá certo? É a quantidade representada pelas 2 entradas do tipo A se soma a quantidade representada pelas 2 entradas do tipo B. É o número formado pelas entradas A vai se somar ao número formado pelas entradas B. Perfeito? De novo, tem que funcionar que nem o do decimal. Quando você faz com decimal 10, né? Mais 1. Quanto é? É 11. Você não vai somar 1 mais 0, mais 0, mais 1 e colocar 2, não. Né? Senão a sua professora da alfabetização, nesse momento, estaria caçando o seu diploma de doutor do ABC, para que você volte para lá. Perfeito? Essa descrição parece ser óbvia, mas cuidado. Você soma as 2 quantidades numéricas formadas pela representação do número binário de A e de B. São 2 tipos diferentes, são 2 operandos diferentes, né? Esses caras aqui ó, só tem sentido quando eles andam juntos. É por isso que eles têm esse subíndice, para saber quem é o mais significativo e o menos significativo. Joia? Eu vou dar mais 5 minutos para que a gente possa, vocês possam consertar.
E aí, pessoal? Deu certo? Opa, já começamos a ter as expressões, né? Thaleson fez de S1, o bit ali do meio. Falta S2, S3. Fácil. Isso é um bom exercício para um AP, né? Para os conhecimentos da AP1. Isso aí que você está fazendo é agnóstico. O que quer dizer? Se eu não dissesse que era isso, der só a tabela verdade, é um exercício de mapa K, né? Então, é porque você sabe que é um somador, mas se eu der só a tabela verdade para vocês, perfeito? Ah, que você fez até o S3, né? Cuidado, tá? Aqui não tem problema. Mas vamos tentar respeitar sempre, mesmo nos subíndices, a sequência que a gente usa, por exemplo, do binário. Não existe um termo zero, né? Não começa do 1, começa do 0. Então, no subíndice também começa do 0. Perfeito? Porque ajuda. Lembra lá do multiplexador, que era o canal 0 com termo 0? Se você começasse do 1, ia dar termo 0, canal 1. Já ia dar quebrado. Perfeito? Então, não tem problema aqui, mas da próxima vez, lembre-se dos subíndices, começar com do 0 antes de qualquer contagem, tá, galera? Estão demorando esse exercício, mas vamos lá, mais 5 minutinhos. Eu sei que esse mapa cá saísse mais fácil. Depois eu tenho que correr um pouquinho para a gente recuperar. Mas façam, que é importante, tá?
E aí, gente? Foi? Deu certo ou não? Falem comigo, por favor. Ninguém conseguiu achar? Além do Jefferson, quem ainda está fazendo, está tentando? Não precisa fazer o desenho não, só a expressão. Vou olhar aqui. Está um pouco escuro, não estou conseguindo enxergar direito. Quem mandou lá? Vocês estão tentando? Precisa de mais tempo? Faça o seguinte, galera. Porque senão a gente vai atrasar muito. Aqui, eu queria falar sobre pelo menos o somador todo hoje. Ó, eu sei que demora para montar, fazer os mapas cá. Eu pensei que a gente já estava mais no automático. Mas não tem problema. Quem não fez, vai fazer em casa. Como um exercício para P1. Ajuda. Beleza? Então fica como tarefa de casa. Aqueles que fizeram, confere aí comigo. O S0 já foi até colocado, né? Alguém colocou aí, que é A0 barra ou B, né? Perdão, A0 barra end B ou A0 end B barra A0 exclusivo B0. O S0 é A0 exclusivo B0. Alguém colocou até aí. Beleza? Tranquilo aí até agora, quem fez? O S1, quem é? Né? É A0 ou exclusivo B, perdão, é A1 ou exclusivo B1 ou exclusivo, né? A0, B0. Perdão, ou exclusivo A0 ou exclusivo B0. São duas ou exclusivos seguidas. Tá certo? Se você expandir lá na forma de um termo, vai dar os barrados caindo em cada uma dessas três variáveis. Tudo bem? E o último é A1 ou exclusivo B1. Perfeito? Quem está fazendo por mapa K, quando dá o exclusivo, dá um padrãozinho na diagonal. Dá para identificar por aí também. Perfeito? O último é o S3, que é A1 exclusivo B1. Perdão, S2. Agora eu errei que nem um rapaz. Tranquilo? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Qual seria a próxima caixinha que a gente ia fazer? O que é que vocês acham? Que eu ia pedir depois aqui para vocês. Em sequência. Baseado nos somadores. Não, eu ia pedir para a gente somar dois números de 3 bits. Não é verdade? Seria o andamento natural, que eu já sei somar dois números de 1 bit. Dois números de 2 bits seria dois números de 3 bits. Quantas entradas e saídas teria esse sistema? A soma de dois números de 3 bits. 6 entradas. Boa, Wesley. E saídas? Quantas saídas ele tem? 4 saídas, galera? Todo mundo concorda? O pessoal discorda? E aí? Por que 4 saídas? Qual foi a análise que a gente fez? Hein, galera? Isso, a maior soma possível, não é isso? Com 3 entradas de cada dígito, eu posso ter no máximo 7 mais 7, né? Que vai dar 14. Com 4 bits, eu escrevo até quanto? Até 15. Dá certo. Joia? Faz sentido, galera? Quantas linhas ia ter essa tabela verdade, hein? (64), né? Não é isso? Já dá ruim os mapas K que a gente vai fazer, mapa K de 6 variáveis, né?
Já complica para nós. Não é isso? Qual a análise que a gente faz disso, pessoal? Deixa eu colocar a contrapartida. Né? Com o conhecimento que você tem de soma, que você aprendeu lá com a sua tia na alfabetização, né? Se eu falasse, gente, vamos somar dois números, em decimal mesmo, você estaria preocupado com o tamanho desses números? Você ia falar, professor, eu só sei somar se for dois números de 3 dígitos. Ou só sei somar até 4 dígitos. Tem isso? Não, né? Se você tiver esse problema, de novo, seu diploma do doutor do ABC está em risco. Perfeito? Então, a quantidade de dígitos na operação de soma, na verdade, não representa nenhum empecilho para a gente. Não é verdade? E no binário, ele está representando. Mas por que ele está representando? Porque eu estou querendo analisar do ponto de vista de entradas e saídas e não a mecânica que a gente faz para somar. Então, funciona isso aqui que a gente fez? Funciona. A gente está obtendo as mesmas expressões. É por isso que eu fui capaz de dizer aqui de cabeça quem era S0, S1 e S2. Mas existe uma outra forma de fazer. E é isso que a gente vai analisar agora. Perfeito? Mas primeiro, vocês têm que responder uma pergunta para mim. Se eu tenho dois números de n bits, quantos bits necessários serão para representar a sua saída, se eu quero a soma deles? Se eu quero somar dois números de n bits, quantos bits a resposta tem que ter? Por que, Jefferson? O Jefferson colocou aqui no chat, n mais 1. Todo mundo concorda com ele? Alguém discorda? Mais importante do que isso, eu quero saber o porquê. Certo, mas por que você descobriu que está dando certo? Qual foi a análise que você fez? Tem que fazer uma análise para dizer que está dando certo. Deixa eu pensar, é ótimo. O que é isso aí? Vocês escutam galo cantar, mas não sabem aonde, pessoal. Ou seja, vocês têm a resposta pronta, mas nunca fizeram análise do porquê dessa resposta. Tá certo? É a maior soma possível. Exato, mas como é que eu faço isso para um número n, de n bits? Opa, o Wesley matou. A gente está na base o quê, pessoal? Binária, né? Quando eu estou na base decimal, que eu acrescento um dígito, sinal que esse dígito que tem a mais, ele vai representar aquela quantidade 10 vezes. Vocês concordam? É por isso que eu tenho unidade, dezena, aí depois 10 vezes a mais. Centena, acrescentei um dígito. Milhar, acrescentei um dígito. Quando eu estou na base 2, quando eu pulo esses dígitos, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dobrando. Não é isso? É por isso que as tabelas verdades, quando eu acrescento um bit a mais, ela dá o dobro. Quando eu tenho uma tabela verdade de duas variáveis, são 4 linhas. Quando eu tenho uma tabela verdade de 3 variáveis, são 8 linhas. Quando eu tenho uma tabela verdade de 4 variáveis, são 16, 32, 64, 128. Faz sentido isso? Todo mundo consegue perceber isso? Então, o que é que acontece? Quando eu vou somar dois números de n bits, a maior resposta possível é 2 vezes o maior número. É por isso que eu acrescento uma casa, n mais 1. Eu vou dobrar essa possibilidade. Beleza, pessoal? Toda vida que eu tenho uma casa binária, ela representa 2 vezes a quantidade que teria na casa anterior. Por quê? Porque o sistema de numeração binária também é posicional, pessoal. O que é que eu quero dizer com isso? O local onde vai aparecer o dígito faz diferença. O decimal é assim também. O que é que eu quero dizer? Quando tu tira uma nota 1 seguido de um 0, o 1 aqui tem um significado. É diferente se você tirasse essa nota aqui.
o 1 está em outra casa decimal. Nessa daqui você dá pulo de alegria, nessa aqui você chora bem muito. No binário é a mesma coisa. Aqui representa 2 e aqui representa 1. Tá vendo como é? Esse 1, quando passou do outro lado, representou 2 vezes o que tinha na casa anterior. Beleza? Então é por isso que o resultado de uma soma de 2 números de n bits precisa de n mais 1 bits para ser representado. Tudo bem até aí, galera? Alguma dúvida? Vamos lá, vamos voltar para a mecânica da nossa soma em decimal. Sei lá, pegar um número maluco aqui. Opa, pronto, vamos supor que eu tenho esse número aqui. De propósito aqui. Quando eu vou somar esses 2 números aqui, galera, como é que eu faço? Que a Tia ensinou lá para vocês. Me ajuda aí. Opa. O que é que eu tenho que fazer? Ao invés de somar as duas quantidades inteiras, como a gente estava fazendo lá na tabela verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sequência de somas de um único dígito seguidas. Vocês concordam? Eu somo unidade com unidade, digo resultado. Depois, dezena com dezena, e digo resultado. Depois, centena com centena, digo resultado. Milhar com milhar, digo resultado. Dezena de milhar com dezena de milhar, e digo resultado. E assim por diante. É por isso que, independente do número que eu for mandar para vocês, vocês não vão ter medo de somar os dois. Vai demorar um pouquinho mais, mas lógico que vocês vão saber. Tudo bem? Só o que é que acontece? De novo, a base que a gente está representando, pronto, a Manuel falou aí, a base que a gente está representando, ele influencia nesse jogo. Como? Quando eu vou somar qualquer uma dessas posições, quer seja dezena com dezena, unidade com unidade, milhar com milhar, centena de milhar com centena de milhar, independente disso, o resultado aqui, que eu vou escrever, ele tem um limite. Qual é esse limite, pessoal? É o maior dígito de representação na base que eu estou colocando. Nessa nossa base aqui, que é a base 10. Qual é esse maior dígito? Pronto, é o 9. Os 10 dígitos são do 0 ao 9. Não é isso? Então, a mecânica que a Tia ensinou para a gente, qual é? Depois que ele ultrapassa essa base, quando ele chega na base, na verdade, quando ele chega em 10 para frente, o que é que eu tenho que fazer, galera? Isso. Eu pego a diferença da base e represento o estouro dessa numeração na casa seguinte. Só que como a casa seguinte é 10 vezes maior, né, ele não vai como 10, não vai como a base. Ele vai como 1. É por isso que a gente chama vai 1. Perfeito? Justamente porque é o estouro daquela quantidade anterior, quando ele passa para frente, que a nossa base é 10, ele é representado por 1. Perfeito? Porque a posição posterior vale 10 vezes mais que a posição anterior. Tá certo? É exatamente o que a gente faz aqui. Quando eu tenho 8 mais 4, o que é que acontece, pessoal? Não é 12? Então, como é que eu faço? Eu escrevo 2, que é a diferença do resultado para a base, né? A diferença de 12 para a base, que é 10, é quanto? 2. Vocês concordam? E aí vai 1. Poxa, mas não tinha ficado faltando 10 para 12? Mas na casa seguinte, essa quantidade que já é 10, tem que ser apresentada como 1, porque eu vou mandar para a dezena agora. Tudo bem, pessoal? Faz sentido aí? Ou não? Todo mundo relembrou aí? E nesse aqui, como é que eu faço? Nessa casa seguinte, na casa das dezenas, o que é que eu faço?
quase a mesma coisa, Thaleson. Por quê? A partir da casa menos significativa, ou seja, a partir da unidade, esse vai 1, ele começa a exercer um papel no resultado que eu vou escrever. Não é isso? Eu não vou somar aqui só 5 mais 5. Eu vou somar quem? 1 mais 5 mais 5. Todo mundo lembra? Então, quem é o resultado aí, galera? 11. E aí, como a minha base é 10, eu boto a diferença, que é 1, porque a base é 10, e vai 1 para casa da centena. Por quê? Porque 10 dezenas é só uma centena. Tudo bem? E eu vou fazendo isso repetidas vezes. Mistério para alguém isso aí, galera? Essa mecânica? Exatamente, pelo amor de Deus. Como o Wesley falou, agora sim. Tá na vez isso aí. E eu acho que foi isso que vocês quiseram dizer no começo. É tão simples que eu não sei explicar, mas quando a gente para analisar, a gente sabe o porquê de cada uma dessas coisas. Não é verdade? Sei, lógico que vocês sabem. Mas o que é que eu quero analisar aqui? Essa mecânica. Por quê? Quando eu passar para o binário, essa mecânica, os porquês de cada um dela, como você vai escrever cada posição dessa, tem que estar explicado. Quer ver? Vamos prestar atenção. Essa mecânica que a gente escreveu tem duas situações básicas. A primeira situação qual é? Quando é a unidade. Tudo bem? Não é isso? E a outra situação, quando é um número em qualquer outra posição. Beleza? Não é essa? As duas situações que a gente tem, quando é a unidade, ele só é influenciado pelos 2 dígitos. Quando é em qualquer outra posição, ele é influenciado pelos 2 dígitos e o V em 1 da casa anterior. Todo mundo entendeu isso aí? Beleza. Então vamos analisar a primeira mecânica, a mecânica das unidades. Eu tenho um A e um B. Não é isso? E a resposta, quem é, galera? Quem é que eu preciso responder para continuar somando aqui? Eu preciso responder o dígito. Correto? E o que mais que eu preciso responder? É só o dígito que eu preciso responder, pessoal? É só o dígito que vai influenciar. Pronto, o Clive colocou aí. E o vai 1. Então, o que é que eu tenho que fazer? Quando eu vou somar A mais B, eu tenho isso aqui como entradas. Se esse A e B for nas unidades, for na casa menos significativa, tá certo? O meu sistema vai ter 2 entradas. A e B. Perfeito? E vai ter quantas saídas que eu preciso identificar? 2, né? Uma saída que eu vou chamar de dígito e uma saída que eu vou chamar de vai 1. Perfeito? Vamos analisar esse mesmo problema agora em binário. Essa mecânica, para ver se a mecânica ficou clara para vocês. Perfeito? Veja só. Se eu tivesse somar esses 2 números, e esses números são binários, a mecânica que vale lá para o decimal tem que valer para cá. Correto? Hein, galera? Beleza. Então, veja só. Quando eu vou somar aqui o menos significativo, apenas os 2 dígitos influenciam. Correto?
Sim ou não, pessoal? Beleza, vocês estão entendendo. Então, aqui eu vou somar, ó, 1 mais 1. O resultado de 1 mais 1 é 2. Aí eu chego aqui e escrevo 2? Não, por quê? 2 não existe na base binária, pessoal. Qual foi a regra que a gente aprendeu lá do decimal? Eu vou escrever a diferença do meu resultado para a base. Quem é a base? A base é 2, né? Então, de 2 para a minha base, qual é essa diferença? 0. E vai 1. Eita, mas ali não tinha dado acima de 10. Mas aqui a base é 2. 1 naquela unidade anterior é 2. Perdão, 1 nessa unidade aqui é 2 na unidade anterior. É por isso que lá ficou com 0. Então, quando eu tenho 1 mais 1 é 0, vai 1. Todo mundo compreendeu? Perfeito. Então, fica comigo aqui, não desiste ainda não. Então, eu tenho A e B. E aqui eu tenho dígito que vai 1. Diminuir isso aqui. Perfeito? Então, eu tenho uma tabela verdade, do mesmo jeito. Então, o que acontece? Quando eu tenho 0 mais 0, quem é o resultado do dígito? 0. Vai 1, galera, ou não? Hein? Não. Por quê? Porque eu sou capaz de apresentar nessa casa. Então, não vai 1. Vai 1 é igual a 0. Beleza. Quando eu tenho 0 mais 1, quem é o resultado do dígito? 1. Vai 1, pessoal? Não, não vai 1. Quando eu tenho 1 mais 0, quem é o resultado? 1. Vai 1? Também não, né? 1 eu posso apresentar na base. Aqui sim, quando eu tenho 1 mais 1, o resultado é 2. E como a gente viu, é 0, vai 1. Perfeito? Tudo bem? A gente já viu essa tabela aqui, né? No dia de hoje, não, pessoal? Ou estou errado? Veja só, o dígito é o papel do S0 que a gente tinha calculado. E o vai 1... Opa, aqui era 0, viu? 1000 perdões. Digitei errado, tá? E o vai 1, galera, era o que a gente tinha encontrado como S1. Tá vendo como eu tinha falado que você obtém a mesma resposta com análise diferente, com fórmulas diferentes? Então a gente já sabe que esse circuito aqui é esse. Só que isso aqui, ao invés de chamar de S1, eu vou chamar vai 1. Isso aqui, ao invés de chamar de S0, esse aqui eu posso chamar S0, né? Que é a resposta. Mas na grande maioria das biografias, ele mantém S. Mas isso aí é o dígito, tá certo? Vou chamar aqui. Dígito. Opa, não tá escrevendo não. Perfeito? Beleza? Esse cara aqui, que a gente já tinha descoberto, mas a gente entendeu de novo ele, vai ser chamado, pessoal, de meio somador. Por quê? Ele é o somador que considera apenas a influência dos dígitos. Por quê? Porque nessa casa ele não tem a influência do vem em 1 da casa anterior. Tudo bem até aí, galera? Mas, para a gente utilizar uma linguagem mais formal,
Nas bibliografias que você vai ver, você vai encontrar o vai1 chamado transporte de saída. Ou, se a sua bibliografia for em inglês, ele vai ser CO, de carry out. Tá certo? E o dígito, ele vai receber o S. Como a gente sabe que o meio somador só vai ser aplicado na unidade, eu tomo a liberdade de colocar aqui o S0, quando ele está aplicado em uma soma maior. Tudo bem? Então é S. Mas se eu estiver aplicando ele numa soma maior, ele vai fazer só da unidade, ele vai ser S0. Se for só dois números de um único bit, é S. Não tem condição, não tem necessidade de colocar um subíndice. Mas quando é através de uma soma maior, ele tem o subíndice. Até aí, tudo bem, galera? Vocês entenderam isso aqui que a gente fez, essa mecânica? Alguma dúvida de como a gente descobriu esse circuito meio somador? Sem utilizar a nossa proposta de tabela verdade pura, analisando a mecânica da soma. Até aí, belezinha? Meio somador é porque, pronto, eu ia dizer, é porque ele não leva em consideração, né, o posicionamento completo de qualquer dígito. Ele só serve para casa menos significativa. Como eu falei, ele só leva a influência dos dois dígitos. Quando você levar a influência do VEM1, ele vai ser chamado somador completo. E é isso que a gente vai ver agora. Se eu tivesse aqui, nessa casa seguinte, quem ia ser a resposta aí, pessoal? Pronto. 0 não, Jefferson. Cuidado. 0 não. Esse cara aqui seria a resposta seguinte, ó. Qual é a mecânica? Eu vou somar 1 com 0 com 1. Quanto é que dá isso aí, pessoal? 1 mais 0 mais 1. Dá quanto? 2. Não é verdade? Aí eu venho e escrevo 2 aqui. Correto? Não, pessoal. Pelo amor de Deus. Nem existe esse dígito aqui na base que a gente está trabalhando. Né? 2, de novo, a diferença para a base, que é 0. E vai 1 para a próxima casa. Perfeito? Então, qual foi a mecânica que a gente usou aqui? Nesse caso, quando eu tenho a influência do vai1, eu tenho que somar, além dos 2 bits, o vai1, não é isso? Então, na verdade, eu estou somando 3 números de um único bit. Todo mundo entendeu? O porquê? Então, ele vai ser um sistema que ele vai pegar a influência do VEM1, ou seja, é o vai1 da casa anterior, é o VEM1 da casa, perdão, é o VEM1 da casa posterior. Perdão, desculpa, ao contrário. O vai1 da casa anterior é o VEM1 da casa posterior. É isso que eu quis dizer, me desculpa. Quem mais vai influenciar aqui? O dígito A, o dígito do número B, e quais são as respostas que eu preciso dar para esse camarada? Quem é que eu preciso dizer o resultado para isso aí funcionar? Pronto, eu preciso, da mesma forma que no meu somador, duas quantidades. O dígito Opa, desculpa. E o vai1. Perfeito? Então, a tabela verdade que eu vou fazer aqui vai ter quantas linhas, galera? Todo mundo concorda com Wesley?
8 possibilidades? Joia, beleza. E é lógico, dos saídas eu vou ter que fazer análise para 2 expressões. Beleza, então vamos colocar aqui, ó. Vem um. Deixa eu pegar a mesma ordem do Idoeto, para não confundir a cabeça de vocês. Deixa o vem um por último. Opa. Não, não perde tudo não, por favor. A, B e o vem um, tá certo? E quem é que eu tenho que responder? O dígito e o vai 1 para a casa posterior. Então aqui seria 000, 001, Vocês são capazes de preencher essa tabela verdade aqui, pessoal? Só preencher a tabela verdade primeiro. Galera, vocês estão aí? Todo mundo merendar e nem me avisaram. Me ajudem aqui, vamos ver. Nesse caso aqui, ó. Deixa eu pegar um caso aqui, pronto. Esse caso aqui é... Poxa, não tenho. É como se fosse esse aqui, ó. Deixa eu emular esse caso. Esse caso aqui, ó, que vocês estão vendo, é como se fosse um exemplo dessa casa aqui, ó, que está acontecendo nessa casa aqui. Opa, perdão, nessa casa aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui. O meu dígito A é 0, o meu dígito B é 0, e a casa anterior não mandou ninguém. Vocês conseguem perceber isso? Ó? A casa anterior aqui era 0 mais 1. Então o resultado é 1 e vai 0. Tudo bem? Então aqui, ó, é 0 mais 0, e a casa anterior não mandou vai 1. Quem é o resultado aqui do dígito, pessoal? 0. E quando eu respondo esse dígito, preciso mandar 1 para a casa seguinte? Não. Então, o vai 1 é 0. Vocês entenderam a mecânica? Beleza? Preencha essa tabela verdade aí para mim, por favor. E a gente analisa. 5 minutinhos básicos. Minto, preencha a tabela verdade e já faça os mapas K. Vocês estão muito lentos em mapa K. 5 minutos dá para fazer. Vai lá. Faça o mapa K e obtenha as expressões. Não precisa desenhar o circuito, só as expressões.
Foi, pessoal? Só o Clive que estribuchou aí, o resto de vocês nenhum. Fez também, Valfrido? Boa. Todo mundo sabe preencher essa tabela, galera? Ou alguém não sabe preencher essa tabela aqui? Precisa eu preencher essa tabela? Vamos lá. Nesse primeiro aqui a gente viu o que era, não foi, Jaqueline? 0 e vai 0. Tudo bem? Nessa outra aqui eu tenho A e B são zeros, mas veio um da casa passada. Quem é a resposta? Coloquem no chat aí para mim. 1 e vai 0. Não é isso? Perfeito? Beleza. E no outro é 0 mais 1 mais o 0 que veio da casa anterior. Quem é também? 1 e vai 0. Perfeito? Nessa daqui eu tenho 0 mais 1. Mas a casa anterior me mandou 1. Qual o resultado disso aqui, pessoal? É 0 mais 1 mais 1. Dá quanto? Dá 2, não é isso? Ou seja, é 0 e vai 1. Você conseguiu compreender, Jaqueline? Está na dúvida? Perfeito. Estão acertando aí então, né? Mais uma. Nessa daqui eu tenho 1 mais 0 e a casa anterior não me mandou nada. Quem é? 0 e vai 0. Nesse caso aqui eu tenho 1 mais 0 e a casa anterior me mandou 1. Então é 1 mais 0 mais 1. É 2, não é isso? Que é 0 e vai 1. Não é isso? Diferença para a base e vai 1. Nesse aqui eu tenho 1 mais 1 e a casa anterior não me mandou ninguém. Também é 2, que é 0 e vai 1. Por último, mas não menos importante, eu tenho 1 mais 1, que é 2. Mas a casa anterior me mandou 1. Aí na hora que eu já tinha 2, né? 1 mais 1, que é 2, mais 1 da casa anterior dá 3. Então, 3, né? É 1 e 1, né? Se eu tivesse a capacidade de escrever. Mas como eu só tenho um dígito, é a diferença para a base, né? De 3 para 2 a diferença é 1. E vai 1. Todo mundo acertou, pessoal? Vamos tomar um minuto para chamar isso aqui da forma que você vai ver as bibliografias utilizarem. Esse vem1, ele normalmente chama de transporte de entrada. Tá certo? Ou então, se a sua bibliografia for em inglês, ele vai chamar de carry in. Tá certo? O dígito, ele vai chamar de S, de novo. É um SN, qualquer. Porque ele pode estar em qualquer posição. Joia? E o vai1, ele chama, como foi no nosso exemplo do meio somador, ele vai chamar de transporte de saída ou carry out. Tudo bem? Então, se você estiver estudando para a bibliografia, você vai encontrar esses mnemônicos aí para se referir a o vem1 e o vai1. Até aí tudo bem, galera? O mapa K, não é possível que vocês ainda tenham dúvida em saber. Se você fez o mapa K de S, você vai encontrar isso aqui, ó. Opa, aí é demais, né? Perfeito? Aqueles mais atentos já sabem que o padrão de diagonal é o quê, galera? Hein, pessoal? Isso. Então, aqui eu teria A, ou exclusivo B, ou exclusivo TE. Você pode fazer isso também
pela os mintermos de cada um dele. Tá certo? Se você pegasse os mintermos de cada um desses, você ia ter o quê? Você ia ter A, B barra, P barra, né? TE barra, ou A barra, B barra, TE, ou A, B, TE, ou A barra, B, TE barra. Beleza? Que é justamente o exclusivo. Isso, mas é interessante você ver, Wesley, que essas combinações de mintermos são o exclusivo, né? Se você fez aquele exercício de saber qual é a fórmula da O exclusivo para N entradas, você já tinha pegado esse macete. Foi um exercício que eu passei lá na primeira parte do curso. Caso não, vale a pena você fazer. Uma outra coisa de fazer é que a O exclusivo tem esse padrão diagonal aqui, a coincidência do padrão diagonal descendente. Perfeito? Joia? Então, esse aí é o S. E o TS, galera? Quem seria? Se você fez um mapa K do TS, você vai obter isso aqui, ó. São 3 duplas. Botar para cá. Perfeito? Essas 3 duplas, pronto. Se você colocar aí, vai dar o quê? Vai dar. Aqui é o TS, tá? Eita, quase que eu quebro o copo aqui agora. TS. Vai ser BTE ou ANDTE, T maiúsculo, ou AB. Tudo bem? Perfeito? São 3 duplas. Ficou claro isso aqui, pessoal? Alguma dúvida em como é que a gente chegou a esse somador completo? Que é esse aqui. Agora, como é que a gente vai usar ele? Vamos usar da seguinte forma, preste atenção. Eu gosto de representar ele até assim, ó. Pessoal, eu vou queimar 20 minutos aqui da aula. Por gentileza, não saia, é importante. Vai ter essa tarefa de casa que vocês vão fazer. Para amanhã, né? Que amanhã a gente tem aula. Só lembrando, a reposição. Eu gosto de representar o A e B aqui. Perfeito? O transporte de entrada aqui, né? Dizendo que ele veio como se fosse da outra casa, né? Se bem que é melhor do outro lado. Então, aqui, ó. A, B, TE. E eu tenho o dígito, que a gente chama de S, e o transporte de saída. Tudo bem? Vamos voltar àquele outro problema que a gente veio trabalhando. Esse aqui. O que é que eu tenho que fazer aqui, galera? Veja bem. Eu sei que eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que somar A1, A0 com B1, B0 e vai dar S0, S2, S3. Perdão, S0, S1, S2. Joia? Todo mundo está acompanhando? Veja só, para implementar A0 e B0, o que é que a gente viu, pessoal?
que S0 só depende de A0 e B0. Perfeito? E para representar o dígito S0, basta que eu tenha um meio somador. Então, ó, eu vou ter esse cara aqui, onde, na verdade, eu não tenho a influência do transporte de entrada. Tudo bem? Esse S aqui, ó, é o S0. Vou colocar isso para dentro aqui. Vocês vão já entender por quê. Esse aqui é um meio somador. Esse aqui é um meio somador, tá certo? Então, para o caso do nosso problema, esse cara aqui, ó, é o A0. Perfeito? Esse cara aqui, ó, é o B0. Esse S, ele vai me dar a resposta do S0. Tá certo? E o TS é o vai 1 que eu possa ter. Tudo bem? Para implementar esse cara aqui, ó, a segunda casa binária, S1 depende de quem? Para eu dizer a resposta de S1, ele depende de quais fatores? Hein, pessoal? De A1, B1 e o vai 1 da casa anterior, que para ele é o vem 1. Então, ó, esse cara aqui, ele me respondeu também um TS0. Esse TS0 é quem é utilizado aqui nessa casa. Vocês concordam, pessoal? Então, esse cara aqui, ó, ele respondeu o TS0. E o que é que eu vou fazer para implementar aqui? Vejam só. Eu vou usar um somador completo. Onde esse somador completo, ele vai me dar a resposta S1. De quem que a gente viu que a resposta S1 depende? A resposta S1 depende de A1. Então, em uma das entradas dele tem que ter A1, tem que ter o bit A1. Ele depende de B1. Então, na outra entrada dele, tem que estar o valor do bit B1. E ele depende do TE1. Quem é o TE1? É o transporte de entrada dessa casa 1. Mas o transporte de entrada dessa casa 1, pessoal, quem é? A gente já viu, né? É o mesmo TS0. É por isso que eu faço essa conexão aqui, ó. Todo mundo entendeu? Deixa eu tirar isso aqui do meio. O TE1 é igual ao TS0. Tudo bem? Então, esse cara aqui vai me responder S1. E S2, quem é, pessoal? Tá fácil. A única pessoa que pode influenciar nessa casa aqui é o TS1. É o vai 1 da casa posterior, já que aqui é como se eu tivesse 0 e aqui é como se eu tivesse um outro 0. Todo mundo concorda? Então, o próprio TS dessa casa S1, que é o TS1, é o S2. Com isso aqui, sem conta, eu implementei a soma de dois números de 2 bits. O que é que vocês acham que ia acontecer se eu tivesse dois números de 3 bits? Hein, galera?
Pronto, exatamente. Eu ia acrescentar outra camada aqui, né? Igual a essa. Eu ia acrescentar outra camada aqui. Esse cara não ia ser mais o S2, né? O S2 ia ser aqui. Esse cara aqui ia ser o TE2. Perfeito? Que é igual ao TS1. Aqui ia ser A2 e B2. Ia ser A2 e B2. E o TS2 ia ser o próprio S3. Se eu tivesse dois números de 4 bits, o que é que ia acontecer? Acrescentava mais uma camada de somador. Dessa forma, a gente colocou com essa mecânica da mesma forma que a gente usa para somar. A gente faz casa por casa. Então, não me preocupo com quantos bits vai ter a operação. Eu vou fazer um meio somador, seguido por somadores completos, levando em consideração o V1 da casa anterior. Dessa forma, eu vou resolver qualquer soma de dois números de N bits. Ficou claro, galera? Vocês entenderam o que a gente fez? Como é que a gente resolveu o problema? Não preciso mais fazer tabelas verdades. Eu vou acrescentando isso sequencialmente. Vou fazendo que nem eu vou resolvendo uma casa de cada vez. Tudo bem? Ficou claro? Não tem problema, Luiz. Se você me ajudar a descrever a parte que você não entendeu, eu repito. Você tinha entendido só até com duas casas? Assim? Pronto, o que é que a gente fez aqui? A gente fez o seguinte, ó. Fez isso aqui. A gente colocou, quando eu tivesse um A2, A1, A0, e eu fosse somar ele com B2, B1, B0, eu ia ter quantos bits na saída? Ia ter 4, né? S3, S2, S1, S0. Não é isso? Da mesma forma, S0 depende só de A0, B0. A1 depende de S1 e o V1 de... E o V1 da casa 0. Perfeito? O 2, né, vai depender de A2, B2 e o V1 da casa 1. Não é isso? E o 3 é direto vai 1 da casa 2. Ficou mais claro agora? Se fosse fazer dois números de 4 bits, da mesma forma. Perfeito? É essa a tarefa de casa de vocês. Eu quero que vocês façam, né? Implementem a solução utilizando meios somadores e somadores completos, utilizando meio somador e somadores completos, de dois números de, sei lá, 6 bits. Pode ser? E amanhã a gente corrige. Gente, então vou parar a nossa gravação.